Você sofreu um acidente e ainda não conseguiu se afastar por auxílio-doença? Então estou aqui hoje para tirar as suas principais dúvidas a respeito. Vamos lá, Helena? Doutora, sofri um acidente e ainda não consegui me afastar pelo INSS. Para você se afastar pelo INSS por auxílio-doença, você precisa preencher 2 requisitos. O primeiro é você ter cobertura pelo INSS. Por exemplo, um trabalhador registrado em carteira ou um trabalhador que está em desemprego, mas ainda tem a cobertura do INSS, o que nós chamamos de período de graça. O segundo requisito, no caso de um acidente, seria você estar totalmente incapacitado para o trabalho. Então você precisa juntar todas as documentações médicas e todas as documentações necessárias para dar entrada lá no meu INSS, baixar o aplicativo do meu INSS e agendar a perícia médica inicial para pedir a concessão do seu benefício por incapacidade temporária. Você reunindo todos esses documentos, você vai agendar essa perícia médica e aguardar para passar pelo médico perito lá do INSS. Nos próximos dias, acompanhe no blog do nosso site, calanca.com.br, que nós vamos publicar um checklist de todas as documentações necessárias para dar entrada nesse pedido lá no INSS pela via administrativa. O acidente precisa ser de trabalho para ter direito ao auxílio-doença? De forma alguma. Qualquer acidente ou qualquer doença que gere a sua total incapacidade para o trabalho, uma incapacidade total e temporária, te dá o direito, como segurado do INSS, a fazer o pedido de auxílio-doença pela via administrativa. Exatamente pela sua falta de condição de trabalhar, você tem direito a receber esse benefício pelo INSS. Se você for um trabalhador registrado em carteira, você tem direito a partir do 16º dia, porque até os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador. Se você for um trabalhador que está no período de graça desempregado, aí você tem direito desde o primeiro dia da sua incapacidade. Qual o prazo que o INSS tem para marcar minha perícia? O INSS tem um prazo máximo para marcar a sua perícia, você passar pela perícia médica junto com o perito federal e resolver o seu processo administrativo, deferindo ou indeferindo o seu auxílio-doença. Esse prazo máximo foi objeto de um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal no ano de 2021 e ele é de no máximo 45 dias. O que posso fazer caso o INSS não marque minha perícia em 45 dias? Isso é mais comum do que você imagina. Se o INSS não marcar essa perícia no prazo de 45 dias, que é um prazo legal e ele não poderia descumprir, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Um trabalhador sofreu um acidente de moto num sábado, ok? Num dia de folga. Ele sofreu esse acidente, precisou passar por uma cirurgia urgente e pegou 90 dias de atestado médico, tá? Esse período vai ser um período mínimo para ele se recuperar. Ele dá entrada no INSS, o INSS marca a perícia dele para daqui a 5 meses. Ou seja, atestado de 90 dias e o INSS marca uma perícia para daqui a 5 meses, muito longe dos 45 dias que seriam o dever legal do INSS. Isso é inadmissível. Então você precisa movimentar esse processo lá no INSS para tentar antecipar essa perícia e de imediato entrar com mandado de segurança na justiça, com pedido de liminar e multa diária, porque o INSS descumpriu o dever legal de fazer essa perícia e resolver o processo administrativo no prazo de 45 dias. E ainda por cima, considerando que esse trabalhador tem um atestado de 90 dias, ele ainda pode cair no limbo, ok? O que acontece no processo de mandado de segurança, como que eu mencionei? Você entra com o processo de mandado de segurança, pedindo liminar e multa diária. O juiz pode ser que ele de cara já dê a liminar e determine que o INSS marque sua perícia em 10 a 15 dias, para que você não fique sem receber seu benefício e passe logo pela perícia. Inclusive para que o perito do INSS possa avaliar realmente sua incapacidade enquanto você está incapaz, certo? E acontece também em outros casos do juiz não deferir a liminar, mas abrir um prazo para o INSS se manifestar e nesse prazo o INSS acaba já marcando, já antecipando a sua perícia. Então a gente tem 2 caminhos, um pela via administrativa e um pela via judicial, pelo mandado de segurança. E o principal, pedir a liminar e multa diária, porque se o INSS não cumprir, ele ainda paga uma multa por dia de atraso para você nesse processo. O auxílio-doença é pago até quando? O auxílio-doença é pago desde o início da sua incapacidade total e temporária até você se recuperar e conseguir voltar ao trabalho, ainda que com sequelas, ok? Lembre, se você ficar com sequelas, você pode pedir o auxílio-acidente. Então, voltando para o auxílio-doença, ele é devido
enquanto durar a sua incapacidade total para o seu trabalho. Inclusive, você pode pedir a prorrogação do seu benefício de auxílio-doença lá pelo meu INSS, agendando uma nova perícia, caso você não se recupere dentro daquele prazo em que foi concedido o seu primeiro benefício, ok? Fique atento e vá atrás dos seus direitos. Doutora, agora nos fale aquela dica valiosa. Vamos lá, Helena. Se você sofreu um acidente, lembre que isso não tem carência. Você pode estar no primeiro dia de trabalho, você pode estar em período de graça, você tem direito a dar entrada de imediato no auxílio-doença. Você não precisa esperar completar ali as 12 contribuições mensais para ter direito ao auxílio-doença, exatamente porque foi um acidente. E um acidente de qualquer natureza, de trabalho, fora do trabalho, doméstico, no dia de folga, no lazer, numa luta esportiva, você tem direito a pedir desde o primeiro dia, ok? Então, trabalhador, não fique parado. Siga o nosso canal, ative o sininho das notificações para que você fique informado sobre todos os seus direitos. Não aguarde essa demora injustificada do INSS. Se passou mais de 45 dias que você está aguardando marcar sua perícia, ou se você já deu entrada e a sua perícia ficou lá para 2, 3 meses lá na frente, não fique parado, não admita a desculpa do INSS de que não tem servidores. Isso na justiça não é admitido. A jurisprudência toda é no sentido de que isso não é justificativa para descumprir, inclusive, um acordo que o INSS fez com o Ministério Público Federal, lá em 2021, como eu falei nesse vídeo. Então, se movimente, entre com processo judicial, com mandado de segurança, com pedido de liminar. Se o INSS descumprir esse prazo, vai ter que te pagar uma multa diária. Então, corra atrás dos seus direitos, não caia no limbo e busque realmente o seu benefício durante todo o período que você estiver incapacitado para o seu trabalho.